Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas é um gesto nobre, porque Cabo Delgado ainda precisa de muitas pessoas que possam falar daquilo que está a acontecer. Alguns falam escrevendo, outros falam fazendo rezando. E você falou correndo. O António Juliace, que acabamos de escutar, está a falar para Silvia Duarte, a cabeleireira de Oeiras, que em maio decidiu participar numa corrida dura de atletismo para ajudar a Fundação AIS na sua missão humanitária de apoio à Igreja da Diocese de Pemba, em apoio ao povo de Cabo Delgado, vítima desde há 7 anos de constantes ataques terroristas. O bispo esteve em Roma, onde participou na visita à Límina e onde teve um encontro até com o Papa Francisco, e na viagem de regresso a Moçambique fez questão de passar por Lisboa para ir a Oeiras dar um abraço de agradecimento, um abraço de amizade a Silvia pela sua atitude solidária para com o povo tão esquecido de Cabo Delgado. Nós estivemos lá, registámos um momento e este teria de ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar pelo Peru. Mas inspirados em Fátima. A aldeia de Los Angeles, uma das maiores da paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Calzada, tem agora uma nova capela, graças à vontade da comunidade local e também ao apoio da Fundação AIS. E começamos o programa de hoje com esta história que é tão bonita, porque ela é exemplo de como os benfeitores da ajuda à Igreja que sofre conseguem fazer inúmeros milagres. E um deles, Catarina, é o milagre da solidariedade. É verdade, Paulo, podemos dizer isso dessa forma, porque esta história de facto diz-nos muito, não só por ter conseguido de facto construir esta capela, que era tão desejada nesta aldeia tão pobre do Peru, como também pelo facto de ela ter sido dedicada a Nossa Senhora de Fátima, Paulo. Estamos a falar de uma aldeia muito pequena, que tem menos de 1000 habitantes. Sim, precisamente, Paulo. Portanto, é uma aldeia, esta aldeia de Los Angeles tem apenas cerca de 700 habitantes e a grande maioria deles, ou seja, cerca de 70%, são católicos, Paulo. Muito bem. A nova capela de que estamos a falar veio substituir um edifício antigo que já estava em ruína. Exatamente, Paulo. Portanto, esta antiga capela era um edifício que já estava totalmente em ruínas. As populações locais estavam muito desoladas pelo facto de... Não só pelo facto da capela estar, de facto, já numa situação deplorável, não é? Em termos arquitetónicos, mas também porque, no fundo, e aquele era o símbolo do cristianismo ali naquela região, mas também pelo facto deles terem de percorrer uma grande distância, sempre que queriam assistir à missa ao domingo. Muito bem, nós estamos então a falar na aldeia de Los Angeles, que pertence à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Calzada, isto no Peru. Exatamente, Paulo. Portanto, é uma paróquia relativamente grande, tem cerca de 30 comunidades situadas na região nas margens do Rio Maio. Portanto, as distâncias ali são bastante consideráveis, Paulo, e o caminho desde esta aldeia de Los Angeles até à igreja paroquial demora no mínimo 1 hora e faz quase que por atalhos de terra batida, portanto é uma viagem difícil, obriga também a travessia de um rio, numa jangada. Portanto, é uma viagem de facto difícil para quem quer participar na missa dominical. Portanto, para os habitantes desta aldeia, especialmente para aqueles mais idosos, de facto era muito complicado poder participar. E por isso, Paulo, a reconstrução desta capela era tão desejada ali naquela aldeia. Muito bem. Já sabemos então que a capela foi reconstruída com a ajuda da Fundação AIS e isso já está também a fazer sentido, de alguma forma, na própria vida agora da comunidade. Sim, sem dúvida, Paulo, porque agora que a nova capela abriu as portas, não é? Está aberta à comunidade, isto de facto já se reflete na vida da própria aldeia. Portanto, a capela neste momento tem um coro de jovens que anima as missas, as pessoas podem se confessar, podem ir até participar na Eucaristia sempre que querem. Ali, naquela capela, também se reza diariamente o terço, Paulo. Portanto, podemos dizer então que nesta aldeia de Los Angeles, no Peru, a fé dos cristãos acaba por ficar
mais renovada, digamos desta forma, não é? Porque com esta capela também renovada. E que isto traduz também numa grande devoção local, que existe uma devoção muito grande que existe aqui naquela localidade, a Nossa Senhora de Fátima, e que vem ainda ajudar a todo este dinamismo, toda esta renovação da própria aldeia. Um dinamismo que podemos dizer que se verificou também durante todo este processo da construção da capela. Sim, Paulo, porque os habitantes desta aldeia juntaram-se, fizeram várias atividades no sentido de recolher fundos, fizeram tómbolas, fizeram coletas, fizeram, portanto, várias atividades no sentido de recolherem fundos. Mas a verdade é que, apesar de estarem muito empenhados e de terem feito muitas atividades, a verdade é que não conseguiram juntar o suficiente, e porque a comunidade, de facto, é uma comunidade muito pobre, Paulo. E foi então aí, nessa constatação, que entrou a Fundação AIS. Exatamente, Paulo. Portanto, percebendo estas dificuldades dos habitantes dos locais, o sacerdote, o padre desta capela, desta aldeia, percebeu que seria quase impossível os habitantes conseguirem reunir o dinheiro suficiente, os fundos suficientes para poderem reconstruir então esta nova capela. E então este padre, que é o padre Juan José Preciado, decidiu escrever uma carta à Fundação AIS, apelando também à nossa generosidade e a pedir ajuda para a construção desta capela. Portanto, houve uma campanha a nível internacional, e então todos os benfeitores da AIS em todo o mundo conseguiram recolher este montante necessário, portanto doaram 17 mil euros para a reconstrução então desta capela nesta localidade de Los Angeles, no Peru. Muito bem. No dia 1 de setembro do ano passado, o bispo de Moyobamba, Dom Rafael Escudero, consagrou então o novo templo a Nossa Senhora de Fátima. Sim, Paulo, e foi uma cerimónia muito emotiva, portanto, não participou apenas a população de Los Angeles, claro. A capela estava cheia? A capela estava cheia, portanto, todos os povoados em redor chegaram, tiveram também neste momento tão emotivo e tão importante, que fizeram questão de estar junto do seu bispo naquele dia em que havia esta inauguração, esta abertura oficial desta capela. Portanto, foi de facto um dia muito festivo, muito alegre. E podemos dizer, Paulo, que esta capela tem de facto uma devoção muito especial a Nossa Senhora de Fátima, que é de facto o orgulho desta aldeia. O apoio da Fundação AIS para a construção desta simples capela é apenas um exemplo do compromisso crescente da instituição junto da Igreja deste país do continente sul-americano. E, aliás, sinal disso, desde abril deste ano, na cidade de Lima, que é a capital do Peru, a Fundação AIS passou a ter também um escritório regional. Exatamente, Paulo. Portanto, é de facto um escritório regional, como o Paulo acabou de dizer, que funciona sob a supervisão do secretariado da AIS na Colômbia. Portanto, é de facto um exemplo de como a missão da Fundação AIS se tem vindo a expandir, a estender a vários países, sempre com o mesmo objetivo, Paulo, sempre com este propósito de estarmos junto das comunidades, ajudarmos as comunidades cristãs que estão a passar por mais dificuldades. Muito bem. Juan Pablo de la Guerra é então o responsável pela coordenação deste novo escritório que a Catarina acabou de falar. Vamos escutá-lo agora a explicar que, agora, com a presença no seu país, uma presença física, digamos assim, da Fundação AIS, será mais fácil aos cristãos do Peru poderem colaborar também com a missão universal da ajuda à Igreja que sofre nas suas inúmeras vertentes, de que ele vai destacar a mobilidade dos sacerdotes e das irmãs, algo que, nesta região do globo, pode fazer mesmo toda a diferença. Nosotros hace algún tiempo, desde ACN Internacional, lanzamos una campaña en varios países para, de manera digital, poder captar benefactores que ayuden a estos proyectos, ¿no? Para que puedan poder colaborar con estos proyectos de religiosas y religiosas. Entonces, en ese sentido, el país que más creció en estas campañas digitales fue Perú. Entonces, es por eso que en estos momentos se está buscando abrir una oficina por el momento regional que va a depender de Colombia, pero va a ser una oficina en la cual los benefactores peruanos ya van a poderse acercar a un lugar físico, va a poder brindar una serie de facilidades para que ellos también puedan aportar estos proyectos, ¿no? Nosotros ayudamos en distintos proyectos, como por ejemplo son la formación de misioneros, el mantener algunas monjas de clausura, el darles posibilidades de movilidad a religiosos y a religiosas, como pueden ser de repente una embarcación, de repente puede ser una camioneta o en algunos casos un caballo o un burro por la dificultad de la región, digamos, necesitan eso para movilizarse.
Y así tenemos muchos proyectos también de formación de catequistas, de material para la evangelización. Y cuando una persona se nos acerca y nos dice yo quisiera ayudar en estos proyectos, hay distintas maneras. La primera y más importante es poder aportar dinero, porque con este dinero se financian todas esas cosas. Pero también si alguien quisiera donar su tiempo siendo voluntario, también se puede hacer. Lo que suele hacer ACN es ir a las parroquias, conocer a las personas, dar a conocer la misión que tiene ACN y así poco a poco la gente se va informando y luego se va sumando a rezar por nuestro trabajo o también a aportar. Y para poder lograr esta misión en el Perú, lo que necesitamos es muchas manos, muchas personas que nos ayuden a difundir también esta misión. Foi Juan Pablo Guerra, responsável pelo novo escritório da Fundação AES no Peru, que escutámos a propósito da inauguração de uma capela numa aldeia, numa zona rural, uma capela muito especial dedicada a Nossa Senhora de Fátima e cuja construção teve o apoio da Fundação AES. E agora vamos falar de Timor-Leste, ainda a propósito da visita recente do Papa Francisco a este país de língua oficial portuguesa. E falamos de Timor também para continuar a contar aqui a história da irmã Maria Mendes, uma religiosa que vive, Catarina, num bairro problemático às portas de Lisboa. É verdade, Paulo. Portanto, esta missionária, que é serva do Espírito Santo, vive então em Portugal, em Casal de Câmara, que é uma localidade que pertence ao concelho de Sintra, mas que está mesmo ali às portas de Lisboa. Fica muito próximo da cidade de Lisboa. E esta irmã, que é uma grande amiga da Fundação AES, contou-nos um pouco de como é o seu trabalho no dia-a-dia nesta localidade, nesta periferia da capital portuguesa, que, como o Paulo disse, é um bairro problemático, com o que é chamado o de Bósnia, e isso já faz-nos ver como é, mais ou menos, o dia-a-dia deste bairro. Muito bem. E hoje vamos então voltar ao encontro da irmã Maria Mendes para saber qual foi então a impressão que ela teve na primeira vez que subiu as escadas do prédio onde agora vive, um dos 4 prédios do bairro, e que descobriu que aquele lugar ia passar a ser mesmo o seu lugar de missão. Será que a irmã Maria Mendes teve medo? Vamos escutar as suas palavras. Eu fiquei assustada. E depois já não tem barulho, depois tem gritos, depois a música. Aqui em Portugal tem a lei que regulariza o barulho. Do ruído, sim. Mas aqui não há. Não existe. Aqui ela é uma... Então, os carros abertos, o som alto, grande, e depois pumba, não consigo dormir. Eu fiquei muito bem assustada quando cheguei aqui. Eu chamo, o que é isso, que é missão, isso? Fiquei mesmo, mas depois, mais tarde, comecei a perceber que é isto que temos a estar. Porque o nosso fundador Santo Arnaldo diz que vai o lugar onde ninguém quer ir. Isso não quer dizer que ninguém quer ir aqui. Mas Deus colocou-nos aqui neste lugar que nós temos de assumir isso. Quer ou não, temos de viver esta, faz parte da experiência da missão. Mas não é, mesmo que mais outras pessoas queiram vir para aqui, não é provavelmente um lugar muito desejado, não é? É periferia. É a periferia das periferias. Periferia das periferias, sim. Não é? Porque é conhecido como a Bósnia, portanto, é uma zona degradada, uma zona violenta, uma zona onde, digamos, o medo está na rua, nas pessoas, percebe-se isso ao chegar aqui, não é? Sim. E qual é que é? A irmã, falando um pouco ainda aqui desta missão, já explicou, portanto, que aqui tem aulas de religião e moral, catequese, procuram visitar as pessoas. Sim. Visitam muitas pessoas. Primeiro uma pergunta, quantas pessoas vivem aqui no bairro, sensivelmente? Oi, isto não sei. Mas mais ou menos, aproximadamente? Aproximadamente 2.000, não sei. 2.000 pessoas. Porque este prédio, até 10º andar. Então, cada andar tem 4 famílias. 4 famílias, e a maioria são famílias grandes aqui. Sim. Portugueses são por 2, 3 famílias portuguesas. E quantos prédios há aqui? Há vários prédios, não é? 1, 2, 3, 4. 4 prédios de 10 andares. Mas em frente faz parte da cooperação da Câmara Municipal de Lisboa, dizem. Mas tudo isso é bairro social, que as pessoas vivem aqui, muitos. Agora, então, de manhã, não notamos muito, especialmente fim de semana, a praça cheia, com músicas altas e assim. Mas agora, nós irmãos, até desde começamos até agora, eles respeitam muito. Se uma pessoa chega lá embaixo e diz assim, onde que as irmãs vão? Eu sei onde é. E indica logo o 3º andar. As irmãs nunca houve nenhum problema com as irmãs? Não. As irmãs são respeitadas, é uma presença, é a única presença religiosa aqui no bairro. Aqui no bairro, sim.
de Timor, neste caso de um bairro às portas de Lisboa, onde uma irmã timorense está em missão. Vamos agora para a África, para lembrar que se assinalou no passado dia 5 de outubro 7 anos de violência terrorista em Cabo Delgado, em Moçambique. Nós começámos na semana passada a pedir a diversos padres e irmãs e missionários que nos contassem histórias, que nos contassem as suas memórias da vida nesta região atormentada por grupos armados, por grupos jihadistas que reclamam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, e que já provocaram mais de 5.000 mortos e mais também de 1 milhão de deslocados. Mas hoje vamos dar voz ao próprio Bispo de Pemba. É que ele esteve em Roma, em visita ad limina da Igreja de Moçambique, e no regresso a casa para Moçambique passou por Lisboa e falou em exclusivo ao nosso programa e fez questão de se encontrar também com Silvia Duarte, a cabeleireira que em maio fez uma corrida solidária por Cabo Delgado, e de cuja história, aliás, já falámos aqui. Para já, Catarina, que balanço é que faz Dom António Juliace desta visita a Roma, em que se encontrou com o Papa Francisco? Bom, foi uma visita muito positiva, portanto, Dom António Juliace disse, de facto, os bispos de Moçambique tiveram praticamente em todos os dicastérios, tiveram reuniões, não é, em todos os dicastérios, praticamente, portanto, destacou também o facto de terem estado também na Secretaria de Estado, curiosamente, no mesmo dia em que o cardeal Parolin estava nas Nações Unidas a falar exatamente sobre esta questão de Cabo Delgado, portanto, é muito importante, sim, e referiu também, claro, o encontro com o Santo Padre que tiveram e que decorreu num ambiente muito familiar. Muito bem. Num ambiente muito familiar, de facto, foram precisamente essas as palavras usadas por Dom António Juliace quando escreveu para o nosso programa o encontro dos bispos de Moçambique com o Papa Francisco, encontro que ocorreu no dia 24 de setembro. Foi um momento bom, disse o Bispo de Pemba. Um momento bom. E tivemos um dos pontos mais altos é encontrarmos com o Santo Padre e manifestarmos a nossa comunhão com ele, e foi também um encontro que aconteceu num ambiente muito familiar, de muita cordialidade. O Santo Padre disse: vamos estar como em África, em volta da fogueira, sem muitas formalidades, e conversamos. E ele nos confortou bastante, né? Ouviu as nossas preocupações, as nossas partilhas, as nossas tristezas, também ouviu as nossas alegrias, obviamente, mas depois as suas palavras foram todas no sentido de nos confortar, de indicar com palavras muito simples alguns caminhos que a Igreja em Moçambique pode traçar, pode percorrer para superar algumas dificuldades que hoje temos, inclusivamente a dificuldade da guerra em Cabo Delgado. Foi Dom António Juliace a descrever o encontro dos bispos de Moçambique com o Papa Francisco. O encontro ficou marcado também por um gesto pessoal, Catarina, do Papa Francisco. É verdade, Paulo. De facto, neste encontro com os prelados moçambicanos, o Papa Francisco teve um gesto pessoal, portanto, fez uma pequena doação para a conclusão das obras do Seminário de Filosofia na Diocese de Nampula, o que poderá, Paulo, vir a representar, de facto, um impulso para a existência de um segundo Seminário de Teologia. Muito bem. Vamos então escutar de novo Dom António Juliace e o registro desse gesto pessoal do Papa para com a Igreja moçambicana, gesto que decorreu então no contexto da visita ad limina dos bispos deste país africano de língua oficial portuguesa ao Vaticano. O encontro que deixou, como vamos escutar já de seguida, Dom Juliace a dizer, deixou todos os bispos confortados. Portanto, saímos todos confortados e também fez-nos um gesto muito importante neste momento, um gesto concreto, uma pequena doação pessoal para concluirmos com as obras do Seminário de Filosofia em Nampula, que é o segundo seminário de filosofia no país, e também deu-nos, a partir desse gesto, a possibilidade de sonharmos com o segundo seminário
de teologia. Portanto, é uma visita em que nós saímos cantando salmos de engrandecimento do nosso Deus, que nos faz ser igreja missionária, igreja da sinodalidade, igreja de caminhar juntos, e para nós em Moçambique, igreja família que se inspira plenamente da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Dom António Juliaço a recordar para o nosso programa esse momento alto da visita ad limina dos bispos de Moçambique, que foi o encontro no dia 24 de setembro com o Papa Francisco. Como eu referi há pouco, antes de apanhar o avião que o levou de regresso a Moçambique, o bispo fez questão de se encontrar pessoalmente com Silvia Duarte, a cabeleireira que em maio fez uma corrida solidária por Cabo Delgado. Foi, Catarina, um momento breve, mas emotivo. Sim, Paulo, foi de facto um gesto muito significativo de Dom António Juliaço, que fez questão então de se encontrar pessoalmente com a Silvia Duarte, como o Paulo acabou de dizer. Portanto, decidiu participar então numa corrida de 22 quilómetros em maio passado, para chamar a atenção dos portugueses o que se estava a passar em Cabo Delgado, para chamar a atenção da perseguição aos cristãos e também para promover também o trabalho e a missão da Fundação AIS. E o bispo, então, lá longe, em Moçambique, foi acompanhando, portanto, foi sempre acompanhando esta história, e sentiu, Paulo, que estava aqui em Portugal, que tinha de dar pessoalmente um abraço à Sílvia, esta cabeleireira, para lhe testemunhar o apreço com que todos assistiram e seguiram esta história em Pemba. Muito bem. Nós temos então o registro desse momento, do encontro de Dom Juliaço com Silvia Duarte, que fez questão, aliás, de levar vestida a própria t-shirt com as cores e com o símbolo da Fundação AES, com que fez em maio a prova de atletismo de 22 km em Monsanto. Vindo a Portugal, então eu disse, bom, vou saudar, dar um abraço, comoveu-me bastante, não é? Eu não sei a sua decisão, se teve uma dimensão disto, não é? Que não é só uma coisa sua, mas que poderia afetar a mais pessoas e tudo isso. Mas é um gesto nobre, porque Cabo Delgado ainda precisa de muitas pessoas que possam falar daquilo que está a acontecer. Alguns falam escrevendo, outros falam fazendo, rezando. E você falou correndo. Então, fazendo ação. E precisamos bastante disso. Como a guerra de Cabo Delgado, também há outras guerras em África que vão ficando esquecidas, e não podemos esquecer, porque o sofrimento de qualquer pessoa humana é sofrimento também de cada um de nós, e gestos solidários devem crescer cada vez mais e são necessários no mundo que nós vivemos. Há os que se movem pelos interesses pessoais, não é? Sim. Falam e dizem, fazem coisas quando o interesse, os ganhos pessoais da sua companhia estão presentes. Mas há os que fazem mesmo do fundo que sai do fundo do coração, que é o seu caso, não é? Então faz diferença. Poderia ser uma empresa a promover, não é a mesma coisa. Pode também querer promover a sua marca. Você fez isso do fundo do seu coração e agradeço imensamente. Obrigada. Em nome do povo de Cabo Delgado. Obrigada eu também pela oportunidade. A mim comoveu muito quando o Sr. Paulo Aida falou-me de Cabo Delgado, e não tinha conhecimento, mas fiquei logo comovida e de coração cheio para ajudar. É o povo de Deus, seja Cabo Delgado, mas aqui tocou muito porque é Moçambique, também eu passei por lá e quando era criança, e é um país que me comove muito, me
nesse sentido, sabendo que há ali muita pobreza e sofrimento. E deste encontro tão bonito e simbólico entre o Bispo de Pema, Bispo que vamos continuar a escutar por aqui na próxima semana, e com Silva Duarte, claro que correndo com as cores da Fundação AES, lembrou ao mundo o sofrimento do povo de Cabo Delgado. Vamos agora, dizia, até terras da China, vamos até a Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O Papa Francisco veio recentemente ao Sudeste Asiático, onde esteve na Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Desta forma, o Papa Francisco deu mais um passo naquela que é a sua aproximação à República Popular da China, uma vez que já esteve no Japão e também já visitou países do Médio Oriente com fortes ligações a este lado do globo. O Papa Francisco, na sua viagem de regresso a Roma, voltou a reforçar a vontade de visitar a República Popular da China e esse é um passo que pode estar cada vez mais próximo. Recorde-se, por exemplo, que já em Lisboa o Sumo Pontífice anunciou que a próxima Jornada Mundial da Juventude vai ser em Seul, na Coreia do Sul, e assim também vai estar mais próximo da Coreia do Norte, um dos fortes aliados da China. É um xadrez político interessante de seguir. Acima de tudo, está uma grande vontade do Papa Francisco em estar com estes povos que já visitou e que pretende visitar, mas também ir aproximando-se deste país, do Império do Meio, que seria o culminar do seu pontificado, a sua entrada em Pequim e estar assim com os chineses da China continental e quem sabe até vir a Macau e visitar Hong Kong. A sua presença em Taiwan só será possível depois de passar por Pequim, por razões óbvias que não vamos agora aqui desconstruir, mas de qualquer forma vamos seguindo também desta parte do mundo esta aproximação do Santo Padre ao Império do Meio, à República Popular da China. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Mas na segunda parte nós vamos falar de coisas muito importantes. Vamos falar do Líbano, da campanha SOS Líbano, que a Fundação AES acabou de lançar aqui em Portugal para o socorro dos cristãos que vivem neste país que está agora em guerra. E vamos falar, isto é muito importante, da vinda a Portugal, já nos próximos dias 25, 26 e 27 deste mês, de um bispo iraquiano. Vai ser uma oportunidade única para escutar de viva voz as histórias de sofrimento, mas também os sonhos dos cristãos deste país, do Iraque. Muitos temas para depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people.
Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
Líbano. Depois de Gaza, na Terra Santa, a guerra chegou também ao Líbano. A situação está a ser muito difícil para as populações locais e a Igreja está a procurar socorrer os que se encontram numa situação mais delicada. E a Fundação AIS lançou aqui em Portugal uma campanha de ajuda de emergência. Nós já vamos falar disso, dessa campanha. Para já importa dizer, isto para situar os nossos telespectadores sobre a urgência desta campanha, importa dizer, Catarina, que mesmo sem a guerra, a vida no Líbano era já muito difícil. Sim, Paulo, sem dúvida, porque temos assistido nos últimos anos a economia a colapsar, temos falhas constantes e diárias de muitas horas sem eletricidade, há uma inflação galopante já há vários anos e neste momento falta tudo. Já faltava tudo, não é? Desde a comida até aos medicamentos, portanto há de facto a falta de tudo no Líbano neste momento. Muito bem. A Fundação AIS está, como estava a dizer, está muito empenhada, aliás já desde há vários anos, no apoio à comunidade cristã no Líbano, que é composta não só pelos libaneses, mas também por milhares de sírios que se refugiaram neste país por causa da guerra na Síria, claro. Pois bem, nós proponho agora que façamos uma pequena viagem no tempo. No ano passado, nesta altura, já aproximarmos do Natal, a Fundação AIS lançava aqui uma série de reportagens com histórias de pessoas que nesta região, no Líbano, são sinal da esperança para os cristãos. São histórias que agora devemos revisitar, até para que se compreenda melhor a importância da ajuda da Igreja junto dos mais necessitados. Exatamente, Paulo. Agora que o Líbano está, de facto, de novo envolvido neste caos da guerra, é bom perceber que neste país, apesar de tudo, continuam a haver pessoas que resistem, que não desistem de estar no seu lugar e continuam ao lado do povo e que estão juntos da comunidade cristã, neste sentido de ajudar quem mais precisa de ajuda neste momento. E a Igreja desempenha, Paulo, neste caso concreto do Líbano, desempenha talvez mais do que nunca um papel fundamental e insubstituível na ajuda daqueles que estão a precisar de mais ajuda neste momento. Precisamente. E sinal desse compromisso que a Catarina acabou de referir é, por exemplo, o orfanato da Igreja em Jazine. Nesta casa grande, é um edifício grande, nós vamos encontrar duas pessoas muito especiais, Claire Malouf e a irmã Rose. Elas têm a seu cargo 3 dezenas de crianças. Este é um orfanato e é também um oásis da ternura de Deus no meio da destruição causada pelos homens. Dar um futuro às crianças deste orfanato era já a batalha destas irmãs no Natal do ano passado. Agora, porém, com a guerra no Líbano, como se imagina, tudo é muito mais difícil. كان عندنا صعوبات اللي والصعبة مع الأولاد اجوا كتير هيك معصبين ستريسي. بلشنا كان في عنا أولاد أهلهم محبوسين، في عنا أولاد أهلهم معاقين، في أولاد يتامى وكانوا كلهم بحاجة. الأولاد كلهم حالات اجتماعية، لعلى هالسبب بلشنا. لأنه بيتطلب من الإنسان يكون عنده شوية نضوج حتى يقدر يتعاطى معهم، وهالحالات هيدي صعبة وبدك تتفهمهم وتقبلهم وتاخد وتعطي معهم حتى يقدروا يحسوا بالأمومة تبعك وبالعطف اللي هن محرومين منه ببيوتهم. هي كمان عم نعمل لهم نشاطات روحية برعية، بنعمل لهم سهرات إنجيلية، بنعمل لهم اجتماعات هون. تخمين بهيك حالة ممكن أولادهم يصيروا بالشارع إذا مش قادرين هن يربون. اليوم نحن عم نعاني إنه الدولة مش عم قلنا مع الدولة 3 سنين مش دافعة أبداً أبداً. حمل كبير علينا صاروا.
Estivemos em Jezine, onde a igreja tem um orfanato que é um sinal da ternura de Deus numa terra marcada agora pelas guerras e pela violência. E agora que o Líbano está de novo, de facto, em guerra, com o início das operações militares terrestres do exército de Israel, no final de setembro, toda a ajuda que possa ser canalizada para este povo é de facto fundamental. As necessidades são muitas e, por causa disso, a Fundação AIS lançou aqui em Portugal uma campanha cujo nome, Catarina, diz tudo: SOS Líbano. Precisamente, Paulo. Portanto, a Fundação AIS já desenvolve, neste momento, já tem cerca de 200 projetos a decorrer no Líbano. Portanto, este orfanato que nós falámos agora, de Jezine, é apenas um dos exemplos dos muitos projetos que nós temos a decorrer neste momento. E muitos dos nossos projetos, Paulo, já estão direcionados para a ajuda de emergência. É uma ajuda que, neste momento, agora com o deflagrar da guerra, que se tornam ainda mais importantes, mais prementes, esta ajuda à Igreja. Portanto, a campanha que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal tem, de facto, e tem precisamente este propósito de ajudar, de poder ajudar ainda mais, de ampliar esta ajuda que nós já damos neste momento, mas ampliar esta rede de solidariedade, ajudar mais os padres, as irmãs que estão no terreno e que estão ao lado desta comunidade que está a passar por tantas dificuldades, por mais dificuldades do que até agora. Portanto, neste momento há pessoas em risco, há pessoas que estão em sofrimento e que não têm absolutamente nada. E por isso, Paulo, nós decidimos avançar uma vez mais, com este pedido de emergência para o Líbano. Muito bem. Uma ajuda para que, no fundo, que é o resultado desta campanha, é uma ajuda para que a Igreja possa socorrer as famílias mais atingidas pela guerra, mas também mais atingidas pela pobreza deste país, em que se vive neste país. Exatamente, Paulo, é precisamente esse o nosso objetivo. Portanto, é socorrer os mais pobres, é socorrer aqueles que estão em maior aflição neste momento e por isso lançámos então esta campanha SOS Líbano, como o Paulo disse, e portanto, numa situação tão difícil como se está a viver neste momento no Líbano, toda a ajuda é pouca e todos nós somos chamados a ajudar na medida das nossas possibilidades, claro, como é óbvio, não é? E, portanto, é preciso auxiliar os padres, é preciso auxiliar as irmãs que estão no terreno, que continuam, que ficaram junto da comunidade e que estão a ajudar estas populações que estão em maior sofrimento. E é nestes momentos, Paulo, de maior sofrimento que também se vê a solidariedade de todos os outros, não é? E por isso é que peço, então, uma vez mais a todos os nossos benfeitores, a todos os nossos amigos, a quem nos está neste momento a ver lá em casa, para ajudar uma vez mais a Igreja do Líbano, porque somos de facto todos necessários, porque a situação que se está a viver é de facto de uma enorme dificuldade e é preciso ajudarmos todas estas pessoas a que possam sobreviver e ultrapassar de facto uma vez mais esta dificuldade tão grande que se atravessa nas suas vidas. Muito bem, esta campanha da Fundação AIS é urgente porque com a guerra em curso, como se compreende, todos os dias há novos desalojados, há mais famílias que estão em sofrimento, há mais pessoas que precisam de tudo. E tudo significa de comida, de abrigo, de roupa, de medicamentos. Sim, Paulo, de tudo isso. Portanto, nós neste momento, nós sabemos é que é preciso ir ao encontro daqueles que estão a precisar de mais ajuda, que estão numa situação mais difícil que os outros. É preciso ajudar estas famílias cristãs que neste momento não têm nada, que já há pouco tinham, não é? Antes da guerra começar já há pouco tinham e neste momento estão de facto de mãos vazias. E por isso a nossa ajuda é essencial e por isso é que eu peço de facto a todos, não só a solidariedade, mas também as orações, porque é isso também que nos pedem da Igreja local. As comunidades locais pedem-nos as orações pela paz, para que tudo se consiga resolver. E, portanto, e aproveito também, Paulo, para agradecer desde já, portanto, todos estes gestos de carinho, porque os portugueses, de facto, os benfeitores portugueses têm sido extraordinários neste carinho para com o povo do Líbano. E por isso agradeço uma vez mais toda a generosidade, toda a solidariedade que possam ter com o povo do Líbano. Muito bem. Há pouco revisitámos o orfanato de Jezine. Agora proponho que escutemos a irmã Juliette. Ela está em Beirute, que é a capital do Líbano. Nós fizemos esta reportagem com ela pouco antes do Natal do ano passado. E ela vai descrever-nos um Líbano triste, pobre, com pessoas que todos os dias vão bater à porta da casa da irmã a pedir comida, a pedir medicamentos, a pedir socorro. Estas irmãs são como que anjos da guarda destas pessoas, destas famílias, especialmente dos mais idosos, que são os mais vulneráveis. Fazer o bem é o dia-a-dia da irmã Juliette. E ela conhece, como poucos, os rostos dos mais pobres de Beirute. E mesmo assim, ainda se comove até às lágrimas quando fala deles, dos que fazem fila à sua porta, implorando por um prato de comida. Isto que vamos ver agora foi gravado no ano passado, no Natal. Agora está tudo pior. À pobreza juntou-se agora a tragédia da guerra.
Notre mission est de savoir écouter les gens. La région est un milieu très pauvre à tous les points de vue. Les gens attendent dehors, et ce qui n'est pas du tout digne. Tous les jours, à chaque minute, les gens vraiment tapent aux portes. Vraiment, ils ont besoin de médicaments, vraiment, de quoi que ce soit. Parfois, on est tenté à répondre à leurs besoins matériels. Or, on doit les aider à recourir au Christ. J'ai besoin de voir le Christ en eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur fasse les courses. Par exemple, ils n'ont pas les moyens d'aller acheter des légumes. Ils ont une difficulté de payer leur logement. Ils n'ont pas les moyens de payer l'électricité. Ils ont été obligés de vendre le frigo, de vendre des meubles de leur appartement pour pouvoir acheter soit médicaments, qui n'ont plus l'envie de vivre. Ils ont envie de mourir. Mon rôle est d'avoir aimé la vie pour pouvoir la donner aux autres. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de chômage, personne ne travaille. Et comment alors les gens vont vivre? Beaucoup de gens qui ne mangent plus la viande, qui ne mangent plus des fruits, qui ne mangent plus des produits laitiers, des enfants. Que de fois des mamans me téléphonent, sœur Juliette, le frigo est vide. Vraiment. Foi a irmã Júlia, do Líbano, um dos símbolos da Igreja que precisa da nossa ajuda para continuar a ajudar os que estão em maior necessidade. Toda a informação sobre esta campanha SOS Líbano está disponível na página da Fundação AIS na internet em fundação-ais.pt. Muito bem, mesmo a chegar ao fim do programa de hoje, nós vamos falar ainda da vinda a Portugal do Bispo Bashar Warda, de Erbil, no Iraque. Ele vai estar entre nós, Catarina, já nos próximos dias 25, 26 e 27 agora, de outubro. Precisamente, Paulo. E ele vem a Portugal para nos falar dos dramas, dos desafios, mas também das esperanças, dos sonhos da comunidade cristã do Iraque, Paulo. Muito bem. Uma visita que tem também como propósito lembrar que foi há precisamente 10 anos, que a região da planície de Nínive, no Iraque, foi ocupada pelos terroristas do Daesh, levando então à fuga de mais de 100 mil pessoas, de mais de 100 mil cristãos. Exatamente, Paulo. Portanto, foi no início de agosto de 2014, então que este grupo jihadista, o Estado Islâmico, assumiu o controle das terras bíblicas da planície do Nínive, dando origem, de facto, a uma das maiores fugas destes tempos modernos, não é? Destes tempos mais atuais, que há memória. De facto, foi na madrugada de 6 para 7 de agosto de 2014, portanto há 10 anos, não é? Que cerca de 100 mil pessoas, maioritariamente cristãos, tiveram de fugir. Portanto, protagonizaram um êxodo que não há memória nos últimos tempos. Portanto, foi um êxodo rumo a Erbil, que é numa região do Kurdistão iraquiano. Exatamente. E é precisamente o bispo de Erbil que vem a Portugal. Ele vai ter uma agenda carregada com encontros que já estão agendados, claro, para o Porto, para Aveiro e para Lisboa. É uma agenda carregada, como eu disse. Atenção, nós vamos agora falar um pouco sobre isso. Mas, Catarina, de tudo aquilo onde ele vai estar, de todos os locais,
Algum que recomende especialmente aqui aos nossos telespectadores? Bom, Paulo, eu recomendo todos, como é óbvio, claro. não é? Porque são todos muito importantes e porque é de facto uma oportunidade única, não é? Para podermos escutar de viva voz alguém, uma das vozes de um dos líderes da comunidade cristã iraquiana e com ele perceber também todos os dramas, todas as dificuldades, mas também todas as alegrias, todas as conquistas e todas as esperanças que este povo, que esta comunidade cristã tem. E não nos podemos esquecer que é um povo que tem sofrido muito ao longo dos últimos anos. Mas para responder então à sua pergunta, Paulo, talvez um dos momentos mais importantes seja o da Noite das Testemunhas, no primeiro dia, no dia 25, no Porto, portanto 25 de outubro, sexta-feira, no Porto, pelas 21 horas, na Igreja dos Redentoristas, no Porto. Portanto, é um desafio que deixo para quem estiver na região do Porto para poder assistir. Muito bem. Falou na Noite das Testemunhas. É a primeira vez em Portugal que se vai organizar uma Noite das Testemunhas. É verdade, Paulo. De facto, é a primeira vez e por isso eu destaco, então, também por esse motivo, eu destaco este evento, esta Noite das Testemunhas, que de facto é um evento muito particular, porque nesta Noite das Testemunhas será uma vigília de oração, que vai ter momentos de testemunhos, vai ter momentos de cânticos, de meditação, em que vamos recordar alguns casos concretos de cristãos que são mártires apenas e só porque professam a fé cristã. Bom, a Noite das Testemunhas, de que estamos a falar, é uma iniciativa que vai ter então a sua primeira edição aqui em Portugal, mas que a Fundação AIS já promove há vários anos noutros países. Sim, Paulo, já há 15 anos que começámos em França, portanto o Secretariado da AIS foi o primeiro a arrancar com esta ideia, com esta iniciativa, e desde então tem vindo a ser organizado pela Fundação AIS em diversas cidades de França, mas também, por exemplo, Espanha, México, Bélgica ou até os Estados Unidos, por exemplo, a falar de alguns que têm organizado esta Noite das Testemunhas. E é muito importante, Paulo, porque em conjunto, em todas estas noites de testemunhas que têm acontecido um pouco por todos os países, de facto têm sido muitos, são milhares de pessoas que têm participado nestas noites das testemunhas e isso é muito importante, claro. E agora, dia 25, portanto, sexta-feira, vai ser também aqui em Portugal. Exatamente, Paulo. Portanto, vamos ter então, para além do testemunho do arcebispo Bashar Warda, não é? Sobre o Iraque, vamos recordar outras histórias de alguns mártires da fé de outros países, de outros continentes, também para podermos mostrar que este martírio acontece um pouco por todo o mundo, infelizmente. E, portanto, todos os que puderem participar, não faltem, apareçam, são bem-vindos todos e tragam amigos também para percebermos que esta realidade do martírio é uma coisa de hoje, não é uma coisa de há vários séculos atrás, não é do século passado. Portanto, é importante, vamos recordar então histórias de vários mártires, de heróis da fé e vamos rezar por eles, como é óbvio. Muito bem. Isso é, portanto, no dia 25, sexta-feira, às 21 horas, na Igreja dos Redentoristas, no Porto. Bom, e nos outros dias, o que é que vai acontecer? Por onde é que o Bispo vai andar? Bom, Paulo, ele irá continuar pelo Porto no sábado de manhã, portanto, dia 26 de manhã vai estar no Porto, vai ter um encontro com jovens às 10 horas no Fórum Ecuménico Jovem, no Centro Social do Perpétuo Socorro, portanto, de manhã, no sábado de manhã. Depois, no sábado, mas descendo um pouco, vamos até Aveiro e então à tarde vamos estar em Aveiro, onde vai haver primeiro uma conferência, com o testemunho de Dom Bashar Warda, seguido depois de uma celebração. Portanto, isto vai ser, começa às 16h30, em Aveiro, na Paróquia da Gafanha da Encarnação, Paulo. Muito bem, portanto, isso é no sábado à tarde em Aveiro. Exatamente. E depois, no domingo, o Bispo vai para Lisboa. Exatamente, portanto, vamos para Lisboa no dia 27 e teremos uma missa na Igreja do Santo Contestável, em Lisboa, uma missa que será também transmitida em direto pela RTP1, pelas 10h30, e seguido depois da celebração, haverá uma conferência também com o arcebispo Bashar Warda, por isso estão todos convidados a aparecer nestes 3 locais, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Estejam atentos, na página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt, nós vamos ter toda a informação disponível. Os que puderem, por favor, não percam esta oportunidade, que é uma oportunidade fantástica de escutar de viva voz um dos principais líderes da comunidade cristã iraquiana. É já dia 25, 26 e 27 de outubro, Porto, Aveiro e em Lisboa. E agora sim, com esta nota de agenda, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu lembro que todas as notícias, tudo isto que temos falado, que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. É isso mesmo. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.